Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com uma profissional que é uma dermatologista linda, a doutora Bárbara, e a gente vai bater um papo hoje aqui sobre as alterações, o que é mais comum na pele dos bebês, na pele das gestantes, naquele momento pós-parto, que a mãe está amamentando, o que a gente precisa saber sobre os cuidados com a pele, e um pouquinho de adolescente também a gente vai falar, tá? Então a gente fez um apanhadão aí, e aí a gente vai conversar sobre isso hoje. Oi, Bárbara, tudo bem? Olha, prazer Tudo estar aqui. jóia. Quem não nos assistiu anteriormente, perdeu as nossas risadas aqui, Sim. né? Mas agora vamos falar um pouquinho sobre bebês, adolescentes e mães, né? Sim. A gente podia começar então falando sobre os recém-nascidos, né? Eu queria saber, assim, quais as preocupações que você tem assim, no seu consultório dos cuidados em relação à pele dos bebês recém-nascidos. O que a gente precisa saber a respeito dos cuidados? Ale, a pele do bebê é muito sensível. Então, a gente tem que ter cuidado tanto em colocar esses bebezinhos numa temperatura muito quente. Então, sair, cuidado no horário que você vai passear com o bebê, sempre antes do sol dos 10 ou sempre depois do sol das 16, porque realmente é uma pele muito sensível. Pode formar bolha, pode formar queimadura. A pele também com relação à questão da fraldinha. As mães sempre acham, uso lenço umedecido ou lavo na pia com água corrente, o que eu faço? É o que eu sempre falo, é uma área sensível, a fralda acaba abafando essa área, então dá propensão a ter uma dermatite ali da área da fralda. O que a gente sempre orienta? É limpar com água, só água corrente e uma gazezinha não, um algodãozinho para não friccionar a pele do bebê, evitar muitos hidratantes, as mães até acham que deve hidratar muito a pele do bebê, manter a temperatura de uma água ali em torno de 36, temperatura corporal mesmo, porque também se a aguinha estiver muito quente, pode deixar a pelinha seca, mais sensível, e nisso acaba causando alergias na pele do bebê. Então, principalmente para as mamães aí de primeira viagem, entender que é uma pele mais sensível e que os cuidados são os mais simples que ela possa ter. Sim. E As- os mais atenção daquela região, né? Às vezes as mães chegam no consultório É. falando a respeito disso, né? Eles chegam com aquela descamaçãozinha já na pele, elas já querem passar hidratante, elas já querem manter o mais hidratado possível. E Não. não é a verdade, é o que você falou, são os cuidados mais simples Mais mesmo, né? simples, né? Se Sim. eu ter muito cuidado com o sol, eu vejo que às vezes eu vejo muito bebezinho passeando ali no sol do meio-dia. Então, tem que ter até cuidado com as roupas muito quentes. Só porque nasceu o bebezinho ali, a mãe acha que tem que botar um monte de lã no bebê e a lã é irritativa. Sim. Então, e explicar isso para uma mãe é difícil, porque já vem de um costume que a mãe dela falou, tem que colocar o bebê no casulo. Sim. Tem que Né? Então, já vem tudo um processo que vem lá de trás, né? E eu sempre falo, você tá com calor, o bebê também tá com calor. É uma temperatura, claro que você tem que ter um cuidado maior com o bebezinho, mas é uma temperatura ambiente, pode deixar até nos dias mais quentes, só com borezinho mesmo. Tratar como uma pessoinha normal com uma pele mais sensível, né? Elas chegam com essa dúvida no consultório também. Ah, e o tanto de roupa que tem que colocar no bebê. Não. E eu sempre falo, você tá sentindo calor, o bebê também? Você tá com frio, o bebê também tá com Mas frio. elas acham que a gente tá errado. Sim. Elas falam, essa pediatra, essa elas não conhecem meu bebê, eu que conheço. E tem essa questão, né, da cultura, de que tem que agasalhar, enrolar e tudo mais. Não, É não. isso, com certeza. Mas, e assim, evitar, né? Quando a gente fala até em evitar piscina mesmo, antes dos 6 meses, é exatamente por causa do cloro, Sim. né? Eu sei que tem muitas mães que têm casa com piscina, ou que tem uma casa na praia e quer botar o bebezinho lá dentro. Pode tudo. Sim. Mas tem que ter um cuidado maior com a pele também, né? Sim. Não sei se te perguntam muito no consultório, mas uma dúvida muito recorrente ali é com que idade usar o protetor solar? Sim, Te tem essa perguntam? pergunta aqui, eu coloquei. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. E aí, as mães chegam assim com essa dúvida também no consultório. Quais produtos escolher para o tipo de pele do meu bebê, por exemplo? Vamos lá, sabonete de glicerina. Então, são produtos para bebês, né? Então, eu gosto muito da linha Mustela. Né? Eu sei que a gente não vai ficar falando propaganda aí, mas eu gosto bastante. Sim. Então, assim, eu acho que o sabonete que é livre que tem só a glicerina ali, é livre de produtos químicos, o protetor solar, já antecipando a sua pergunta também da Mustela, ela é livre de parabenos. Sim. Então, eu gosto
gosto muito da linha da Mustela, mas, é uma linha mais cara. Então, o que eu posso fazer para economizar? Vai na Johnson & Johnson. Sim. Usa um sabonete também com glicerina. Na verdade, até os 6 meses, eu sempre oriento as mães a usar o shampoo no corpinho. Sim. Né, que não arde os olhos, então não tem perigo da criança estar lá com o sabonetinho e levar nos olhos. Então, eu sempre oriento a lavar só com o sabonete o corpinho e o cabelinho. Uma coisa também que eu sempre falo, hidratante é necessário? Depende. Se o bebê não tem nenhuma alergia, não precisa. Sim. Na área da fralda, evitar o talquinho, não sei o que você pensa sobre isso. Eu não gosto do mas, tal. né, tudo que é irritativo, eu peço para tirar. Sim. Então, eu sempre falo para as mãezinhas, o menos é mais. O sabonetinho, lavar com água e sabão. E se a pele não estiver irritada, não tiver nenhuma dermatite, evitar também até o hidratante nesse primeiro momento ali, as primeiras semanas, principalmente do bebê. Tá. A outra pergunta que eu tinha para fazer para você é assim, quais as condições mais comuns para um bebê recém-nascido, para uma mãe, por exemplo, te procurar no consultório? Que a gente sabe que procuram a gente também, né? Então, eu classifiquei aqui algumas mais comuns, que são a assadura, que você já falou, como deve ser. Essa é a número 1 do consultório, é a número 1, né? né? E aí, a gente também tem a dúvida delas em relação à miliária, né? Que é muito comum nos bebês também. E, inclusive, eu sempre oriento as mães a não mexe, deixa do jeito que tá, porque, né, é uma pele muito sensível mesmo, E né? você quer saber que coincidência? Logo eu, dermatologista, a minha bebezinha teve acne Olha só. neonatal, Olha só. que durou aí por 4 meses. E a resolução é espontânea, a gente sabe que não precisa fazer nada, mas é muito agoniante para a mãe, Sim, né? Porque, principalmente para mim, por exemplo, que eu era dermatologista, o que eu mais queria era tirar uma foto do meu bebê e postar a pele lisa. Então, não é verdade? Sim. E eu vivi na pele o que muitas mãezinhas vivem com a miliária, que Sim. tudo é resolução espontânea, todas essas doenças, né? E não tem o que fazer, tem que esperar. Sim. Né? Muita gente até usa um olhinho mais para poder fazer uma descamação mais rápido. Eu nem oriento, a não ser que seja uma condição que realmente esteja acima do normal, Sim. mas gera ansiedade. E é o que eu sempre falo, a gente tem que se imaginar naquela situação, Sim. né? E a mãe chega ali querendo uma resposta. E ao mesmo tempo, quando você vira para essa mãezinha e fala, não tem o que fazer, você não deu uma resolução, É frustrante. Sim. E ela fala, mas como assim eu tenho que esperar? Então, como eu sei dessa ansiedade das mãezinhas, se é uma paciente mais calma, eu falo, olha, vai resolver, não precisa fazer nada, tá tudo bem. E a mãe entende isso e resolve. Quando é uma mãe muito ansiosa, você muitas vezes fala isso e ela começa a pular de galho em galho. Sim. Fui em você, vou numa outra dermato, numa outra. Então, nessas mãezinhas, eu até tento acalmar, sabe? Então, assim, eu até tento passar, às vezes, um hidratantezinho, um olhinho para ajudar a sair as crostinhas, principalmente que tem ali próximo do couro cabeludo, né? Muita mãe fica... A crosta láctea, né? A crosta láctea, que é muito Sim. comum. Então, assim, a gente até tenta ajudar de alguma maneira, mas eu acho que quando a gente acalenta a mãe, Sim. né, e ela se sente aconchegada e abraçada, eu acho que as coisas fluem mais normais. Ela fica mais calma e a gente também fica mais calma. Sim. Né? Essas condições que eu tinha listado aqui, né? Que é a miliária, a acne neonatal e essa descamaçãozinha na pele, tudo de resolução espontânea mesmo, né? Então é isso que você falou. Tô te atropelando em todas as perguntas. Nossa, é demais, ela tá. Tô te atropelando. Não, mas tá certo, né? Da nossa área, a gente, né, quer falar realmente. E o hemangioma? Agora me pergunto, Sim, né, também. Hemangioma. Muito comum também. E que a gente também realmente só trata o hemangioma quando ele é muito importante mesmo, muito grande, dependendo da região que ele tá, né? Então a gente acaba tratando. Mas também é uma condição que a gente tem que esperar, né? Muitos bebês nascem, né? Pelo menos uns 40%. Muitos têm. Muitos têm na testinha, aqui na nuquinha, na cabeça mesmo. E as mães ficam super preocupadas lá no seu consultório, né? Muito. Também muitas vezes chegam para mim perguntando, acho que o Dr. Google responde, mas não deve entrar com propanolol, né? Muitas vezes as mães
chegam até com o diagnóstico e o O tratamento. sim. Mas tem que explicar que na infância esse hemangioma vai regredir em 90% das Sim. vezes e que tá tudo bem, né? A não ser que seja numa área muito aparente, né? Sim. Rosto, aí a gente faz um tratamento, senão Sim. essa resolução vai ser espontânea. E tem também a preocupação das mães, que assim, isso é uma questão à parte, assim, isso daria um podcast só desse assunto, né? Mas ela se preocupa em relação à dermatite atópica, né? Que a dermatite atópica é realmente uma Aí tem que doença, tratar, sim, né? que tem o tratamento, que não tem cura, mas que com os cuidados que a gente faz, a gente tem uma vida praticamente normal, né? Dermatite atópica, você pode perceber também que é muito comum quando o bebê faz natação aos 6 meses, né? Aparece muito na pelinha também essa atopia, porque a pele fica mais seca, mais sensível, fica mais suscetível até a dermatite atópica. Muito comum também a dermatite atópica, ela vir junto ali com quadros respiratórios, né? Sim. Então, pacientes que são asmáticos, que têm esse, né, normalmente genético, de origem genética, mas que na infância, a maioria dos casos também sofre uma diminuição com o tratamento correto. Então, tem que tratar, nesse caso a gente entra assim com o tratamento, a depender da gravidade, existe aí até os imunobiológicos para tratar a dermatite atópica, mas 99% dos casos são controlados e com as devidas orientações, o bebê vai ficar muito bem. Sim. Né? E é isso, né? Às vezes as mães chegam com qualquer alteraçãozinha assim na pele já achando que o filho tem dermatite atópica. Então, a gente já fala isso no consultório realmente, né? Que tem o fator genético, tem fator ambiental, e ela é uma doença muito específica, que tem uma evolução e que a gente sabe, né, que vai precisar do tratamento, enfim. Às vezes a mãe chega com uma escoriaçãozinha ali já, ai meu Deus, ele tá com dermatite atópica. Ale, né? sabe o que a gente tem que falar para essas mãezinhas? Que a pele do bebê é muito sensível. Então, ter cuidado com os banhos quentes que vocês dão, um tanto de roupa de lã que vocês querem capotar essa criança, e que aí dá realmente essas alergias, muitas vezes que nem é atopia, né? Exatamente. Mas em caso de atopia, sim, temos que iniciar tratamento. Sim. E aí, essa pergunta, que acho que ela até já respondeu, né? A partir de que idade que é seguro usar o protetor solar? Você sabe que aí vão entrar numa polêmica, porque é uma divergência muito grande que o protetor solar ele deve ser usado a partir dos 6 meses. Mas já temos hoje protetores solares que a gente sabe que é seguro até para um bebê, né, desde o nascimento. Eu opto por prescrever após os 6 meses e com os devidos cuidados até os 6 meses com relação a essa exposição solar. Sim. Né? Porque, como a gente já falou centenas de vezes aqui hoje, a pele é muito sensível do bebê. Sim. Mas, sim, existem protetores solares que podem ser usados antes dos 6 meses. A gente tem que ter cuidado para passar ali próximo dos olhos, né? Porque mesmo escrito não arde, a gente sabe que arde um pouquinho. Com certeza. Então, para face, eu gosto muito daqueles protetores em bastão. Sim, que a gente pode comprar. Bastante. Você recomenda também? Você gosta? E no corpinho, não. No corpinho, usa protetor comum mesmo, né? E aí, as recomendações para exposição solar na infância, né? Que você também já falou aí dos horários, sempre respeitando os horários mais seguros de exposição ao sol, né? E também, às vezes, as mães falam assim para mim: a gente tá com viagem marcada, já comprei a roupinha de proteção solar, que eu acho que é uma boa aliada aí nessa fase, né? Um bonezinho, porque o couro cabeludo do bebê também, eles são carequinhas a maior parte das vezes. E aí queima também o couro da cabeça, né? O couro cabeludo. E aí eu sempre falo para elas assim: olha, respeita realmente sair com o bebê nessa faixa do sol aí que é prejudicial à saúde. Elas falam assim para mim às vezes: ai, mas a gente ficou embaixo do protetor do guarda-sol, então e tava com a roupinha de proteção solar, tá protegido. Uma vez veio um paciente no meu consultório que ele tava com queimadura mesmo na pele. Porque o mormaço, aquele ventinho quente ali que a gente fica pegando embaixo do guarda-sol também queima a pele do bebê, né? Que dó, né? Que dó, exatamente. Então, eu sempre falo para elas respeitarem realmente, né, o horário adequado aí do sol. Mesmo se for só um passeiozinho, alguma coisa, mas precisa respeitar mesmo, né? Precisa, porque assim, eu não sou o tipo de médica que eu acho que nem nunca, nem sempre, e que não abre exceções.
mas eu acho que a gente tem que ensinar as mães a ter o máximo de cuidado que possa, né? Sim, Então, mas eu já tinha comprado essa viagem antes do bebê nascer, de saber que estava grávida. sim. Tudo bem, você não vai deixar de fazer a viagem. É o Não, sonho estar ali naquela exatamente. viagem. Sim, Entenda só que você é de uma forma e a pele do seu bebê é de uma outra forma, sim, né? E exatamente. bom para os dois lados, né? Exatamente. Bah, vou começar a falar um pouquinho a respeito agora da gestação. Quais os cuidados que a gestante tem que ter com a pele, né, durante a gestação? A gente sabe aí que muito o foco da gestante é porque ganha Estria. peso e tem estria, né? E a pele vai e volta. Mas a gente também, eu como pediatra, eu me preocupo bastante, por exemplo, com o cuidado da pele da mama, porque logo depois que o bebê nasce, ela vai ter que amamentar. Então, se a gente, né, não tratar direito dessa mama, ela vai ter dificuldade, vai ter mais lesão depois para amamentar. Como que você orienta as Ale, mães? assim, acho que a maior preocupação das gestantes que me procuram, né, para fazer essa prevenção aí, é realmente as estrias, né? Sim. Então, é o que eu sempre falo, para estria não tem outra forma a não ser hidratação, hidratação, hidratação. Então, Uhum. beber muito líquido, fica redundante, mas é verdade, beber muito líquido Sim. e bastante hidratação com os cremes adequados é o que tem que ser feito. A gente sabe que tudo depende do peso que ela vai ganhar Sim. e do caráter genético que tem também. Então, Uhum. tem pacientes que também teve todo o cuidado na gestação e mesmo assim tiveram estrias. E realmente isso apavoram todas elas, né? Uhum. Então, vou começar falando da estria. Então, o que eu oriento? A estria, a gente sabe que a resposta de resolução da estria vermelha, ela é quase 100%. Uhum. Então, nesses casos, quando a paciente está gestante, sabendo que elas não podem usar ácidos porque atravessa a barreira placentária, laser é permitido fazer, tá? Não Ótimo. sei nem se você Essa era sabia, a né? próxima pergunta. Desculpa. Não, mas aí a gente já vai falando sobre isso. Desculpa, né? Eu vou falar de cada Não, condição. pode ir, fica à Mas vontade. então, isso eu oriento, no caso da estria. Com relação à mama, né? Eu não sei como foram as suas gestações, mas como eu vivi isso nas minhas, eu sempre pego as minhas experiências Sim, para conversar de mãe para mãe, né? sim, E a mama, mesmo hidratando, a gente sabe que quando o bebê nasce, sempre vai ter o trauma ali da região. sim, Nada parece ser ali muito efetivo. sim, Pode usar hidratantes, pomadinhas, sim. que a região vai sensibilizar, principalmente em peles brancas, que a gente sabe que tem uma sensibilidade maior. E eu vou te falar, passa leite no peito, vai para o sol. O que mais me resolveu, todo mundo sabe, foi os lasers, Sim, né? E realmente ir para o sol e ficar ali 10 sim, minutinhos é um tratamento sem igual. sem igual. Melhor do que pomadinha, né? Sim, Vou ser bem honesta. sim. Então parece que, não, essa médica não sabe de nada, como Uhum. ela tá falando que, né? Mas eu vivi, eu não sei se você viveu isso também, Sim, e é o nosso aliado ali. Agora não tem, no meu conhecimento, não tem muito que ser feito antes sim, ali do sim, nascimento do bebê para preparar a região, né? Eu sim. vejo muita gente falando, passa bucha no peito. Essa foi a minha primeira experiência, né? Na minha primeira gestação, eu ouvia muito falar isso. Ah, passa bucha vegetal na mama, no bico do peito. E foi isso que eu fiz a gestação inteira. Gente, eu vou contar pra vocês que quando eu saí da maternidade, o meu bico, o meu mamilo já tava pendurado. Eu tive uma lesão Sangrando. horrorosa. E assim, na minha concepção, eu era pediatra, como que eu ia pedir ajuda, gente, para amamentar? Não, Como tem que pode pedir, pedir? Sim, tem que pedir. né? E eu oriento as minhas pacientes. Eu tenho É. paciente que é médica, tenho paciente pediatra, que a mãe é pediatra também. E eu sempre oriento, gente, peça ajuda, porque Peça. a minha primeira gestação foi muito diferente da segunda. Meu pós-parto da primeira gestação foi Nossa. muito diferente do segundo. Então, quando eu achei que eu precisava de ajuda, já fazia uns 15 dias que eu tava nesse sofrimento. Eu lembro que a Maia vinha mamar e ela, nossa, ela mamava muito, assim. Então, aí eu mordia a fralda e o bico sangrava e tinha sangue na boca do bebê. Então, até eu entender que eu precisava de ajuda, aí eu sofri bastante. Mas quando eu fiz o laser, quando eu comecei a tomar sol na mama, Não, o sol é um santo exatamente, remédio aí mesmo. cicatrizou e minha amamentação assim foi de vento em popa. Já na segunda gestação,
eu já saí, né, da maternidade com a minha consultora de amamentação. Eu falei, vai na minha casa hoje, porque eu estou chegando hoje em casa. E você conseguiu amamentar tranquilo? Consegui amamentar e totalmente sem dor. Eu já fiz um laser ali logo que eu cheguei em casa. Eu fiz a consultoria completa de amamentação, apesar de saber amamentar e já ter tido uma filha, né, previamente. E ser pediatra, eu acho que todo mundo precisa desse apoio. Então, eu fiz E completo. uma coisa que sempre machuca a mama é o bebê ficar chupetando, né? Sim, Mas é difícil mamãe não deixar também o bebê difícil. chupetar. Vamos Exatamente, combinar, né? É exatamente. o que eu falo, a gente sempre tem que enxergar o outro lado. E Sim, a gente vivendo isso, o bebê quer. sim. Você não fala, eu não vou te dar. Mas é o que eu sempre falo, nesse caso o sol foi um grande aliado, Sol. porque eu deixava realmente, não é o correto, talvez não seja, Sim, mas o acalento que a gente quer com o nosso bebezinho dele ali, querer peito mesmo que ele não esteja com fome, sim, a gente não deixa de dar, sim, né? com certeza. Então, como você disse, laser e sol Sim. são os melhores aliados para Com recuperar uma certeza, eu mama, né? concordo. Na segunda gestação, o que eu fiz é assim, eu falei, não vou mais passar bucha vegetal, não vou mais fazer nada. Eu tomei sol no pré-parto também, na mama. Isso Então melhora. parece que a mama, né, ficou com uma pele um pouquinho mais Mais áspera, né? grossinha, mais áspera, e foi perfeito. Assim, tomei antes, tomei depois, o sol, fiz laser e tudo fluiu super bem, assim, foi maravilhoso. É isso mesmo. E aí, você já falou alguma coisinha a respeito disso também? Os produtos que a gente deve evitar durante a gestação. É. Bom, parabenos, né? Eu sempre oriento a gestante, na hora de ler ali algum rótulo de shampoo, evitar muitos produtos químicos, né? Sim, Eu não sou uma super neura, tá? Então, assim, eu tenho pacientes que fazem uso de glicólico e salicílico, mas na porcentagem correta, menor que 2, menor que 10. Então, assim, por quê? Porque também é muito comum essa mesma paciente, ela começar a apresentar acne na gestação, os poros da pele dela acabam ficando mais dilatados, e também isso gera um grande incômodo para esses pacientes. E sim, tirar deles todos os tratamentos possíveis de serem realizados é crucificar ela que ela vai ter que ter uma gestação somente em função do bebê. sim. Então eu sempre falo, mãe feliz, bebê feliz, né? Uhum. E eu acabo sim manipulando alguns produtos com ácido, mas em concentrações corretas. Então eu sempre falo para as mamãezinhas, vocês principalmente que estão nos assistindo, se vocês estão usando um skincare, procure o dermatologista de vocês e entenda se é permitido essa concentração para não atravessar a barreira placentária e não chegar ali no bebê causando uma diminuição no crescimento dele, que isso pode acontecer, ou até alguns produtos que são abortivos. Mas sim, vocês devem também se cuidar nesse período, vocês podem e é permitido a vocês fazerem isso. Com certeza. Né? E aí, pegando esse gancho aí, quando a gente tem filho, né, a gente, na verdade, para aumentar a nossa autoestima, né, porque quando o bebezinho nasce, o holofote volta todo pro bebezinho, a mãe fica lá, né? Vivendo o baby blues. Exatamente. Então, eu sempre oriento as minhas mães do consultório que elas precisam realmente se cuidar mesmo, né? Claro, Precisam cuidar da tirar um tempo saúde, dela. tirar um tempinho para elas, cuidar da aparência, tomar um café com as amigas. E eu sempre falo isso no consultório. E aí, o que você tem de experiência no seu consultório? Assim, as mães já chegam querendo fazer vários tratamentos, elas vêm por É. causa da flacidez, da estria, melasma também, né? Elas vêm. Melasma é muito comum, né, na Sim, gestação por causa das alterações hormonais. Então, em quem tem predisposição a ter melasma, provavelmente vai ter uma piora aí. E até quem nunca teve, pode acontecer sim. de ter melasma, né? Só que aí, com relação ao melasma, Ale, aí a gente já pensa nos tratamentos de ácido, Uhum. que são de concentrações maiores. E aí, mesmo o bebê lactante, mesmo a mamãe amamentando, não deve ser Sim. não se deve fazer tratamentos com ácidos. Então, Uhum. peelings é permitido? Não. Durante a amamentação. Mas vou amamentar 2 anos, então vou ficar 2 anos sem tratar? Não, né? A gente tem como tratar mesmo não tratando com ácidos. Então, assim, a gente tem lasers ao nosso favor, Sim. a gente tem alimentação, que o paciente muda também a rotina de alimentação, a diminuição da exposição solar, Sim. o uso de antioxidantes orais, isso Sim. é permitido. Então, existem formas de tratar que não vá ter nenhuma agressão para o bebê, Sim. né? Agora, com relação à flacidez que piora,
Eu sempre digo que na região da barriga, eu não oriento fazer nada até os 3 meses, porque a gente sabe que muda, né, Ale? Muda Depois que o bastante. bebê nasce, parece que a gente caiu no mundo sem fim, mas tem Sim, tem volta. volta. Tem volta, gente. Né? Parece, a pele tá ali bem mais. Parece que a gente continua gestante, né? Sim, sim. Mas a gente vê que com 3 meses pós-parto, o nosso corpo vai voltando, vai se acomodando e a pele vai ficando mais fixa, né? Sim. Claro que pela expansão daquela pele durante 9 meses, vai ter uma flacidez? Vai. Mas espera os 3 meses, depois a gente inicia os tratamentos. Com relação ao rosto, aí os tratamentos eu faço sempre no pós-imediato. Ótimo. Inclusive, eu até conto essa história para muitas mamães que tiveram um parto, e se a pessoa que me escutar souber, ela vai saber que é a história dela. Uma paciente que me ligou gestante falando, mas eu tô me sentindo mal, preciso fazer meus procedimentos. O que eu faço? Eu falo, não, bebê nasceu, você aparece lá. Aí ela, mas marquei minha cesárea para sexta-feira. Segunda-feira, domingo eu vou sair. Segunda-feira pode marcar 9 horas da manhã. Eu virei para Mariana, que é a minha gerente, falei, Mariana, marca, mas marca junto com outro paciente, porque na hora que o bebê nascer, ela vai saber que não é tão fácil assim aparecer no dia seguinte. Sim. Pois ela foi. Ela foi, olha só. Ela estava lá às 9 horas da manhã para se tratar. Então temos de tudo, né? Sim, exatamente. Não precisa dessa ansiedade, eu acho que a gente pode esperar tudo acalmar, mas a gente tem que reconhecer também a dor da mãe. Sim. Então, se a mãe não, né, quer tratar, não está se sentindo bem, não está se conectando com ela naquele momento, a dermatologista está aí para ajudar. Isso acontece muito, né? Quando a gente tem bebê, assim, a gente se olha no espelho e a gente não se reconhece, Não né? se reconhece. A gente parece que é outra pessoa, assim, e a gente fica meio perdida mesmo, assim. A gente tem um serzinho ali que depende da gente para se alimentar. Que a gente ama. Que a gente ama, exatamente. E que depende da gente para se alimentar, para trocar a fralda, para tirar o cocô, para tudo. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você, né? Por mais que você tenha alguém para te ajudar, assim, mas tem coisa que só cabe à mãe. E aí a gente fica mesmo nessa situação. A gente se olha e fala, gente do céu, onde eu tô? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? E ninguém lembra da gente, Ninguém né? lembra, né, gente? Todo mundo fala, não, vai passar, daqui a pouco você tá bem de novo, vai passar. Sim. Ninguém nos acolhe naquele momento, né? Ainda acha que é frescura nossa. Sim, exatamente. Né? Mas o bebê já saiu, né? Por que ela tá aí nesse drama todo? Mas é verdade. É bem assim mesmo. Bom, então, isso que a próxima pergunta era a respeito disso mesmo. Vocês veem que a conversa flui e a gente já vai falando de tudo, né? Do melhor momento realmente de iniciar o tratamento no pós-parto. Então, cada um sabe, né? Ácidos eu evito e só depois a amamentação. Agora, os procedimentos estéticos, laser ou até mesmo os injetáveis, aí a gente sabe que não passa para o leite, então a mamãe pode fazer todos os procedimentos ali após o bebê nascer. Tá ótimo. E aí, o que eu tenho bastante no consultório também são os adolescentes, né? Não podemos esquecer Não deles. podemos esquecer deles. Então, quais são as principais mudanças na pele do adolescente? Assim, que a gente sabe que tem bastante interferência hormonal, né? Nossa, e o mau cheiro é bem comum nessa época, por conta do aumento das glândulas, né? Sim. Ale, então, as queixas mais comuns no meu consultório de adolescentes são o mau cheiro e a acne. Eu não sei se é isso que você recebe lá, né? Tudo completamente tratável. Uma coisa que a gente tem que desmistificar das mães é que as mães, elas falam assim, acne é comum na adolescência, então vai passar, tá? Só que esse passar pode gerar cicatrizes, pode gerar traumas. E é comum, mas você não precisa passar a sua adolescência cheia de acne. Então, como a gente está batendo esse papo, eu não sou conservadora, tá? Então, eu acho que tem que tratar sim. Então, eu sempre inicio os tratamentos hormonais, nunca isoladamente, só com tratamentos tópicos. A não ser que seja uma coisa pouquíssima, assim, a não ser que seja comedões, uma acne outra, mas normalmente eu já entro com um tratamento oral. Seja probióticos, não sei se você gosta muito do tratamento, né? De probióticos, até o uso de um antibiótico ali associado com tratamento de antibiótico em pomadas tópicas também, como o Roacutan. Então, eu acho que tudo tem que ser muito conversado, muito aliado com os pais, né? Porque tem que saber explicar, mas eu vejo muita gente falando mal do Roacutan. O Roacutan tá aí há 30, 40 anos, fazendo bem e trazendo autoestima para esses adolescentes, até adultos mesmo.
Então, eu acho que a gente tem que estar ali tratando. Não podemos esquecer da queixa do adolescente. Normalmente eles vêm acompanhado com o pai e com a mãe, que é quem normalmente decide o tratamento, mas a gente precisa olhar para essa pessoa e entender também o que essa pessoa está pronta para realizar. Sim. Ele quer fazer um tratamento, ele vai tomar os remédios, isso é um incômodo, ele está sofrendo algum tipo de bullying na escola? Sim. Então, eu acho que a gente não pode deixar para lá, sabe? Sim, Eu acho que a gente tem que ter esse olhar para o adolescente. Então, sim, eu trato e eu acho que os pais têm que ter esse olhar para o filho e querer que ele passe por essa fase da melhor forma possível, sem traumas. Tá. E aí, o adolescente, ele tem que ter um cuidado diário com a pele, assim, também? Tem que fazer um Tem. skincare? Não, essa Como do que é? skincare. Porque a gente tá vendo muito isso na mídia, né? Porque, Essa do nossa, skincare, sim. vou até falar para os pais. Vocês estão dando dinheiro demais de skincare para essas crianças. Porque chegam no meu consultório pacientes de 10 anos usando produtos de R$ 500 na pele. Eu falo, mas eu gente, imagino. quem passou isso, né? E a mídia influencia muito nisso, né? TikTok. Bobeiras, TikTok, exatamente. porque a idade deles é do TikTok, Sim, né? sim. Então, tá cada vez mais recorrente, agora, né, entrando num ponto mais sério, crianças de 10 anos, 9 anos, 10 anos, fazendo skincare com ácido retinóico e vitamina C. Então, não. Sim. Né? Cada idade tem o seu tratamento. Uhum. Pode ter a sua rotina de skincare? Pode. Um hidratante, um sabonete. Se tiver uma acne ou outra, um ácidozinho para essa condição. Isso pode ser realizado, mas anti-envelhecimento, anti-aging, de tratamento, eu acho que está muito avançado, né? Isso sensibiliza a pele, a gente sabe. Não é o momento para isso. Então, realmente, dermatologista, nessa condição, né, dessa fase aí pré-puberal, né, pré-puberal é muito importante. Então, a gente trata, mas com os devidos cuidados. Aí. E esse negócio de skincare, de maquiagem, né? A gente vê que tem repercutido bastante na mídia. Outro dia saiu uma matéria até de uma menina que usou algum produto no olho, que ficou com o olho super inchado. Quase perdeu a visão. Exato, exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E no meu consultório, eu não sei como que é no seu, Bah, as mães chegam falando a respeito das meninas, que quando vão se aproximando dos 6, 7 anos, elas querem usar maquiagem, né? Então, eu sempre falo para as mães a respeito de tudo que pode dar alergia, dos disruptores hormonais, né? Aí é uma pergunta que eu vou fazer para você. Sim, o que você acha aí, na sua opinião, depois eu dou a minha, sobre essa fase da infância aí, do uso de esmalte, batom? Você tem filha menina? Sim, tenho. Me conta exatamente nessa fase. Me conta o que você fez. Sim. Então, assim, ó, a minha filha, ela é bem... Vaidosa? Ela é bem vaidosa, muito vaidosa. Então, eu procuro comprar os produtos que têm o mínimo de coisas possíveis até um dia. E depois eu conto para vocês como que foi. Eu ensinei ela a fazer um batonzinho, um lip tint com beterraba. E aí ela amou. Agora ela me pede, amor. Ela me pede a beterraba, eu passei com um pincelzinho, a boquinha dela ficou linda. Mas eu tenho essa preocupação realmente, né? De ter uma puberdade precoce, de trazer alguma alergia, né? De trazer alguma alteração na pele. Eu acho que a alergia é o mínimo. Né? É o menos. Porque, assim, alergia, a gente compra produtos hipoalergênicos, muitas vezes produtos bons aí existem no mercado. O problema é o que você falou dos disruptores hormonais, né? Sim. Mas eu vou te falar, eu tenho uma lá em casa que vai fazer 3 anos e, assim, não tem presente para ela que não seja... Maquiagem. Olha, é difícil. É difícil, né? Ela já quer, ela pega todos os meus saltos, já olha pra minha unha, ela fala, eu quero também. É que eu acho que a filha menina, ela se espelha muito na mãe, né? A mãe, quando é vaidosa, a mãe, quando usa maquiagem, salto, elas querem ser iguais. Mas também é uma preocupação. Isso não pode normalizar, né? Não pode. Está normalizado. Sim. Eu vivo isso com a minha filha ali dentro, ela chora, você não faz ideia, é um teatro mesmo. Ela pede maquiagem o dia inteiro, mas mesmo às vezes ela usando, é uma preocupação minha e que a gente tem que orientar. Tem que orientar. Né? Tem esmaltes já apropriados, né? A base de água, né? A base de água. E tem uns até próprios infantis, assim, que sai com água mesmo. Você esfrega um pouquinho a unha. Mas ela não quer viu? Elas querem o Não nosso. quer, porque ela passa, a mamãe saiu de novo.
Sim. Que fica assim, Sim, elas esperando querem, secar. com É certeza. complicado. É complicado. Sofro isso também. Eu sempre oriento assim, sabe? De vez em quando, uma vez, para uma festa, não tem problema. O problema é usar com frequência, é a rotina, né? Ir de maquiagem para Ah, escolinha. não. Então, isso daí é um problema realmente. Coloca né? laço, né? Bota um monte de laço Sim, na cabeça, um sim. monte de pulseira e colar. Fala que tá linda e vai, né? E vai, é isso. Bah, deixa eu te falar uma coisa. Você tinha comentado a respeito do mau odor. Como é que a gente pode fazer para controlar essa fase? Porque eles têm Então, vergonha, né? é. Eu vejo crianças, por exemplo, que vão no meu consultório e que a gente orienta, né? Lavar, usar um desodorante próprio para a idade, mas que levam Ale, camiseta para a escola para trocar, porque acham que estão sentindo cheiro ruim. isso é complicado. Por quê? Porque o que que é esse mau cheiro? A gente chama de bromidrose, né? É uma proliferação bacteriana. Se você tem uma proliferação. E os hormônios estão, né? Ebulição. Sim. Na adolescência. Então, assim, o que acontece com essa fase? Se você tem uma doença que a gente sabe que é uma proliferação bacteriana que causa mau cheiro, a gente sabe que para tratar a gente precisa usar antibióticos. E muitas vezes, infelizmente, a gente vai ter que associar aí o alumínio junto. Sim. Então, nesses casos de mau cheiro, a gente vai entrar mesmo ali com um antibiótico, vai manipular um desodorante que seja a base de antibiótico e um alumínio numa concentração que não vai ser baixa. Legal. Mas é o que vai Sim. resolver. E Sim. é uma temporário, vai ter que fazer esse uso. Sim, e todo mundo passa por essa fase, né? Eu acho que é raro uma pessoa que não tenha passado por essa fase, que começou a entrar ali na adolescência, começou, né, a amarrar o cabelo com E o eles bracinho mais ficam, baixo. e eles porque sente o sofrem cheirinho bullying, ruim. né? Sim. Porque eles chegam numa sala ali com mau cheiro, o amigo falou, ô, tomou banho não? Sim. Então, É bem assim né? mesmo. Criança é muito Criança é cruel, cruel, é né? isso, criança é cruel. Nessa fase eles Então, são. eu sempre enxergo muito o lado de lá, sabe? Sim. E eu sempre acolho muito. Sim. Então, mas eu passo alumínio? Sim, às vezes vou ter que passar o alumínio porque eu vou ter que tratar uma condição desse adolescente, nem que seja temporário. E é o que a gente tem nas mãos ali para tratar e que tem que tratar. Sim. Agora, se é um adolescente ali mais na casa dos 18 anos, eu já até faço botox nas axilas. Sim. Por quê? Porque quando você não tem a umidade, você deixa de ter um ambiente propício para proliferação fúngica, bacteriana. Então, dá um excelente controle. Mas quando tem 9, 10 anos, a gente não vai fazer, né? Sim, com muito certeza. cedo. Muito cedo, também, né? E realmente. E aí, com relação a essa parte do skincare aí, eu sempre oriento assim no meu consultório que, você quer fazer um skincare? Então, passa um sabonetinho, passa um hidratante e usa protetor solar. Protetor solar. Sim. E agora tem uns que são em bastão que o uso tá mais frequente, né? Porque ele é mais fácil e não é oleoso. Sim. Então tem várias marcas aí que você usa em bastão e tá ali, porque o que eles querem, na verdade, é usar uma necessaire e levar essa necessaire para a escola. Isso. Cheia de coisinhas. Sim. Então a gente pode colocar um hidratante dia, um hidratante noite, um sabonete dia, um sabonete noite, o protetor solar. Sim. Se tiver alguma pomadinha, se estiver na fase da acne, a gente deixa a pomadinha lá dentro. Um tônico, se o paciente também tem muita acne ali. Então, dá para encher a necessaire com coisas que podem ser usadas. Legal. E tem esse lado também do adolescente que quer muito cuidar da pele, e tem o lado do adolescente que também não quer nem passar protetor solar, né? Não, mas aí o exemplo é o pai e a mãe. Sim. Né? Aí eu queria sempre, chegar aí. é o que eu sempre falo. O protetor solar, o exemplo é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe não usam, culpa é de vocês. Porque lá em casa, os meus, na hora de sair pro sol, já falam, mamãe, o protetor solar. O protetor solar tá na mão, Sim, né? Isso, então, exatamente. quando eu vejo, meu filho detesta o protetor solar, falta rotina. Né? Eu acho que quando você tem a rotina, é que nem lavar o nariz. Sim. Não tem hora que a criança pega já e lava sozinha, Sim, né? Com certeza. Com o Nazoa ou que seja uma outra marca. Então, eu acho que tudo é implementação da rotina. Se você tem a rotina de usar o protetor solar, a própria criança já sabe que tem que pegar e usar o protetor solar. Que nem agora, não tá todo mundo usando repelente por causa do bichinho da dengue? Exato. Não virou uma rotina? As crianças saem pedindo o repelente. Sim. Ou o bicho da dengue. Tem várias musiquinhas do bicho da dengue. Então, tudo depende da rotina ali da casa. E quem são os orientadores maiores é o papai e a mamãe, não tem jeito. Com certeza. Tudo é o exemplo, né? A gente tem que realmente dar exemplo de hábitos saudáveis para os nossos filhos, né?
Bah, foi um prazer ter você Prazer, aqui. prazer foi meu. Demos Adorei. muito risada. Devia ter sido gravado o anterior também. O making off aí foi ótimo. Mas Morreu de obrigada, risada. viu, Obrigada Ale? pela presença, Um adorei. beijo pra Um você. beijo.